Aí galera, tamo junto, segue aí, inscreve no canal aí, dá essa força aí pra gente aí. Vamos lá pro vídeo sem perca de tempo, que aqui não para. Despreze a força do sentimento de uma pessoa traída e nem de um clássico regional, Vene Casagrande. Isso aí, e tem uma outra coisa muito forte também no Brasil, que aí é a lei do ex. Mas não aconteceu nada com isso não. Ô Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale o lado do Vasco, Vene Casagrande o lado do Flamengo, e contigo eu pergunto, mereceu o empate o Vasco? O Flamengo foi, em grande parte aí da partida, ele teve alguns controles das ações. Você acha que o Paiva errou em algum momento da partida? Você gostou do que o Vasco apresentou? E depois é a vez de Vene Casagrande, que hoje ele não tá com muito sorriso, não. Eu acho que ele não tá feliz. Depende do ponto de vista. Fala, Pedrosa! Boa tarde, Fernanda, Boa Vene tarde. Casagrande, galera de casa. Parabéns pela vitória, Pedro. Não teve vitória, não. Mas talvez tenha sido o Você jogo que te tirou da... implicante. Talvez tenha sido o jogo que te tirou da briga pelo título. Sim. Que o negócio ficou longe. título, cara? Ué, título do Brasileirão. Se o Flamengo vence o Vasco, ele continua na disputa ali próximo. Eu acho que o Flamengo nem tá mais pensando no Entendi, Brasileiro, mas depois eu falo sobre depois isso. a gente fala. Perdão. Tá bom, Hoje ele... Gente, pelo amor de Deus, não tem cadeira perto, não. Vocês estão muito nervosos, né? Pelo amor... Pedrosa não seria homem de fazer isso. Não, Datena! Não! Tira tudo, negócio de banco, em show, cadeira... Não, Datena, não! Não, vai, Depois Pedro. não vai pegar ambulância, viu? Vai. Vamos lá. Vene Casagrande, é a sua vez. Eu quero saber se você tá feliz ou triste. Você gostou do Flamengo? Achei uma boa atuação do Flamengo. Então, Fernandinho, eu Olha a brinquei... música que botaram pra você. Eu brinquei aqui, depende do ponto de vista, porque de fato depende do ponto de vista. Eu acho o seguinte, o Flamengo, se a gente for parar e analisar, o Flamengo fez uma boa partida. Eu acho que o Flamengo merecia a vitória a todo momento. Em determinado momento do jogo ali, o Vasco até pressionou, mas acho que se a gente for parar e analisar todos os 90 minutos do jogo, eu acho que o Flamengo foi merecedor de ter a vitória. Só que no futebol não existe a meritocracia sempre, a justiça nem sempre vai prevalecer. Tanto é que, a partir do momento que o Flamengo vacila num lance, totalmente despretensioso, a verdade é essa, o Vasco foi lá, aproveitou e conseguiu botar a bola na rede. Mas no primeiro tempo e no segundo tempo, acho que o Flamengo foi muito superior. Gostei do jogo coletivo, dessa vez não tem como culpar o Tite pela não vitória, a verdade é essa, porque o Flamengo trabalhou muito bem, foi um jogo coletivo pela segunda partida seguida. O coletivo do Flamengo, para mim, foi o grande destaque, foi assim contra o Bahia, foi assim também contra o Vasco. Obviamente, individualmente falando, tem o Gerson, que novamente jogou muita bola, não só pelo gol, mas no meio de campo, ele comandando o meio de campo. E ele já sabe o tamanho dele, né? Ele sabe, exatamente. E a Isso tá parte física é interessante. algo que me chama muita atenção, porque é um jogador que, além de estar jogando muita bola, no ponto de vista qualidade, também tem a quantidade. Olha quantos jogos o Gerson tem na temporada, está jogando muita bola. Infelizmente, o Luiz Araújo precisou ser substituído depois de ter sofrido uma pancada no joelho. O Arrascaeta acabou entrando e depois ele foi substituído, porque a programação nem era para ele jogar tanto. Sim, você tinha dito isso nos seus canais antes Exatamente. do programa, do ele do ficou jogo, cerca né? de 70 minutos em campo. A programação era ficar no máximo 45 Ele minutos. mesmo pede pra sair, Ele né? mesmo pediu para sair. E aí entrou o Gabigol no lugar dele. Muita gente questionando o Tite. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas a partida do Flamengo foi uma partida muito boa. Então, olhando o copo meio cheio, eu acho que o torcedor ele pode ficar feliz pela atuação, pelo desempenho. Obviamente, o resultado, se a gente for parar e analisar, não era o resultado que nem o Tite imaginava. Tanto é que na entrevista coletiva ele fala que ele demorou mais de 1 hora para dar a entrevista coletiva, porque ele ainda estava no vestiário tentando entender o que tinha acontecido. Sim. E o que aconteceu foi o seguinte, foi a falta de concentração dos jogadores ou até mesmo um excesso de soberba, achando que a vitória já estava encaminhada, sendo que eles esqueceram que do outro lado tem o Vasco da Gama, que é um time muito resiliente. A verdade é essa, a grande virtude do Vasco com o Rafael Paiva é nunca desistir. Os caras são muito resilientes. Eles sabem do limite deles, eles sabem da qualidade deles, eles sabem o que eles podem entregar. E eles nunca desistem. Eles não desistiram. Tanto é que eles conseguiram empate. Mas de maneira geral, Fernandinho, te respondendo, gostei do Flamengo, da atuação do Flamengo. Do resultado, eu acho que não foi justo. Eu acho que o Flamengo merecia a vitória. Mas, repito, no futebol nem sempre a justiça
vai prevalecer. Você diz no tamanho do tempo de controle de jogo do Flamengo, né? O tempo maior foi controlado pelo Flamengo. O Flamengo botou 2 bolas na trave, por exemplo. Exatamente. Mas o ponto é o seguinte também, o Flamengo tem o Luiz Araújo e aí troca pro Arrascaeta, o jogo muda bastante. Não é pra melhor ou pra pior. O estilo de jogo muda. E depois troca, a saída do Arrascaeta também muda mais um pouquinho. Você pediu pra gente separar o início da origem, a origem Exatamente. do gol, do Vasco da Gama. O que você queria comentar em relação a isso? Cadê? Porque A gente tem muita que gente está separadinho crucificando apenas o Aí, Léo Pereira. olha aí, ó. Eu acho que o Flamengo jogou bem coletivamente falando, mas quando sofre o gol, também sofre o gol coletivamente falando. O erro da jogada começa com o Léo Pereira, que ele estava lá no ataque porque a jogada tinha sido um cruzamento. Então ele estava lá, beleza, ele poderia ter pego a bola, ter tocado para o lado, ter segurado mais o jogo. Primeiro, ele tentou ir ao ataque, depois ele cavou uma falta, totalmente errado. E também a gente pode ver o Wesley, que é lateral direito, estava fazendo o que lá na ponta esquerda? Uma desorganização total. E logo depois a gente pôde ver o Everton Araújo, o volante, teve a oportunidade de parar a jogada, fazer uma falta e... eu acho que ali faltou experiência do jogador, ele acabou não fazendo isso. E depois a gente pôde ver a bobeada, a falha de marcação do Alexandre, que não soube marcar o Felipe Coutinho dentro da área. Mas eu acho que talvez nem tenha sido culpa do Alexandre. Quem era pra estar lá era o próprio Léo Pereira. Porque o Fabrício Bruno ele ficou perdido e, entre aspas, sozinho na jogada. Então não acho justo crucificar apenas um jogador. Eu acho que foi um erro geral. Um erro de concentração, excesso de soberba, falta de marcação, falta de desorganização. Mas nessa daí eu não vou culpar o Tite. Muita gente culpando o Tite por conta disso. Acho que o Tite não teve culpa. Acho que foi muito mais falta de concentração dos atletas numa jogada geral. Segue aí, dessa moral. Valeu, tamo junto.